Linfócitos B são células que fazem parte de 5 a 15% dos linfócitos circulantes e originam na medula óssea. Depois de serem produzidas, essas migram para o baço e outros órgãos linfóides secundários para se desenvolverem. O nome linfócito B é devido à sua origem na cloágua das aves na bursa. São células de núcleo grande e que possuem um retículo endoplasmático rugoso. São especialistas em síntese de anticorpos quando ativada. Os linfócitos B têm como função própria a produção de anticorpos contra um determinado agressor. Estes anticorpos realizam diversas funções, como opsoninas, ativadores de complemento, neutralizadores de substâncias tóxicas, aglutinação, neutralização de bactérias e etc. Após sua ativação, os linfócitos B podem sofrer diferenciação em plasmócitos ou células B de memória. Os linfócitos B atuam como células de memória. Estas células são capazes de reagir rapidamente em uma nova infecção com o mesmo antígeno. Assim sendo, elas garantem uma proteção mais rápida e eficaz. Tem um importante papel na imunidade humoral e é essencial componente do sistema imune adaptativo. Os plasmócitos são células diferenciadas a partir dos linfócitos B e especializadas na produção de anticorpos. As células B são produzidas na medula óssea e migram para o baço e outros órgãos linfóides secundários, que são os linfonodos, as tonsilas, agregados de linfócitos e células apresentadoras de antígenos presentes nos pulmões. Eu vou falar sobre as características da imunoglobulina. Os anticorpos também são conhecidos como imunoglobulina e eles são glicoproteínas produzidas por plasmócitos. Ele é constituído por formação de cadeias de peptídeos leves e pesados. As duas cadeias pesadas são maiores, enquanto as duas cadeias leves são menores. Essas cadeias se ligam através da ponte de sulfeto, que é uma força que estabiliza a proteína e faz o anticorpo possuir o formato de Y. Cada cadeia possui uma região variável e constante. A cadeia variável é a cadeia leve, a menor, que confere a especificidade do anticorpo e é a porção que liga o antígeno ao anticorpo, enquanto a cadeia constante é a cadeia pesada e maior, apresenta uma sequência de aminoácido que pouco se varia de um anticorpo para o outro. As moléculas do anticorpo são digeridas por enzimas. A digestão é feita por papaina, que é um fragmento denominado de Fab ou FAC, e por pepsina, que é um fragmento chamado de Fab2. O Fab é uma região do anticorpo que se une aos antígenos, corresponde à zona dos braços do Y, que é o anticorpo, e é composto pela cadeia leve. Quando ele é digerido pela enzima papaina, pode ocorrer a clivagem em dois fragmentos, que é o Fab e FAC, enquanto com a enzima pepsina, corta a região do anticorpo e origina um fragmento do Fab2. As imunoglobulinas são divididas em 5 classes diferentes, que é IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, e cada uma dessas possui a mesma cadeia pesadas. Elas são diferenciadas com base na sequência de aminoácidos para determinada região de atuação. Quando falamos de linfócito B, estamos dizendo que eles são maduros e virgem. Apresentam na sua superfície uma grande quantidade de proteína, que na verdade são chamadas de anticorpos. Elas são especializadas em reconhecimento de invasores, que são os antígenos. As proteínas se diferenciam de uma para outra, são muito variáveis, isso que se dá a questão de genes. Também quando falamos de antígeno no organismo, o anticorpo irá fazer o reconhecimento desse invasor, mas o linfócito ele só se torna ativo quando o invasor se liga ao corpo do anticorpo.
tornando-se ativo. Ele também sofre a clonagem, que a partir dessa clonagem tem uma diferenciação em dois tipos celular, o plasmócito e a célula de memória. Como tema o plasmócito, ele produz e libera um anticorpo no organismo, porém, esse anticorpo específico para aquele antígeno, duas motos que liberam o anticorpo para essa reação específica, para ter o combate desse invasor e produzir célula de memória. Esse processo se torna muito mais rápido e eficiente, então podemos dizer que estamos imunes a partir desse momento com a célula de memória. Vou falar sobre a ativação do linfócito B. O linfócito B ele pode ser ativo de duas formas. Ele pode ser dependente de linfócito T. Ele vai ser dependente quando esse meu patógeno, esse meu antígeno, for de origem proteica. Se esse meu patógeno, antígeno, for de polissacarídeo ou de lipídio, aí ele vai ser independente de linfócito T. Então vamos lá, o primeiro reconhecimento do antígeno é proteico, então ele necessita do linfócito T auxiliar. Então nessa imagem a gente tem o linfócito B de forma madura, em repouso. Lembrando que o linfócito B ele tem na sua superfície de membrana as imunoglobulinas IgM e IgD. Tá? Ele está lá circulante, mas ele ainda não está ativo, ele só está maduro. E quando ele entra em contato com esse antígeno, ele se liga. Quando acontece essa ligação, que é com o receptor BCR, com esse antígeno, ele vai ter a primeira forma de ligação. Então, ele começa a ficar ativo. Ele já fica ativo. O que essa célula vai fazer? A célula B ativada, ela vai se ligar ao linfócito T auxiliar, né? Ela vai se ligar porque teve o linfócito T, a célula dendrítica já sinalizou, ela é uma apresentadora de antígeno, já sinalizou, e ele vai até lá, o linfócito B, e vai se ligar. O receptor BCR vai se ligar. Nisso já aconteceu a endocitose do patógeno, do antígeno, a endocitose. Já ocorreu o fragmento, já foi levado para o sítio de MHC. Tudo está acontecendo nessa célula B ativada, quando ela se ativa com o linfócito T, porque eles vão ter uma comunicação. E ela vai expor na sua membrana, e feita essa exposição de membrana, o sítio de MHC vai expor para o receptor do linfócito T, TCR, e lá vai acontecer a comunicação entre as interleucinas. Nisso ocorre a expansão clonal. Essa expansão clonal vai multiplicar os linfócitos B, e depois vai ocorrer a sua diferenciação, que ela vai se diferenciar em plasmócito, que é o que vai fazer secretar os anticorpos. Ela também vai se diferenciar em célula B, que vai expressar IgG, né? Vai ter essa mudança de isótipo pela ligação de outras moléculas, exemplo, o C40 e o C40L, que vai fazer essa mudança de isótipo. A gente também vai ter a diferenciação expressando alta afinidade. Alta afinidade para quê? Para ela ser mais específica referente àquele patógeno, aquele antígeno. Então, ela vai ter maturação por afinidade, né, o IgG, e vai ter as células de memória. Então, ela já vai criar o anticorpo específico para aquele antígeno que entrou dentro da célula. Já falamos das que são dependentes de linfócito T. Agora a gente vai falar da célula que é independente. Então, quando o linfócito B ele não depende do linfócito T. Como isso ocorre? A gente tem o linfócito B lá na zona marginal. O macrófago vem e expõe na sua membrana o antígeno, o patógeno, que agora esse antígeno ele é polissacarídico ou lipídico. Quando ele tem esse componente, ele vai ser apresentado lá para o linfócito B.
Lembrando que na membrana celular, né, na superfície de membrana do linfócito B, a gente tem a presença de imunoglobulinas, IgM e IgD. Então vai ser exposto o receptor BCR e esses anticorpos. Eles vão fazer essa captação. Partindo disso, vai ocorrer a clonagem. Essa clonagem. E depois vai se diferenciar em plasmócitos, eles que vão ser responsáveis por secretar anticorpos. E agora eles vão secretar anticorpos IgM de vida curta. Só que esse IgM de vida curta, ele vai ser anticorpos específicos para aquele antígeno polissacarídeo que entrou na célula.